Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal de programação do YouTube, o programador que você vai se tornar através dessas aulas. Olha, não está escrito, hein? Você terá, condições e habilidades necessárias para se tornar um programador de sucesso através da 12ª aula do nosso curso de Python. Sem enrolação, vamos para a nossa aula. Muito bem, o que nós vamos ver nessa aula? Vamos reforçar aqui e rever alguns conceitos sobre funções e variáveis, principalmente aqui fazer algumas operações com números dentro do nosso script Python. E vamos também aqui colocar alguns novos conceitos, sobre a função e como nós podemos interagir dentro de uma função. Então vamos abrir aqui o nosso editor de textos, vamos criar a aula 12 e vamos aqui proceder com as nossas instruções .py. Muito bem. A primeira coisa que nós vamos criar aqui vai ser a nossa função Python e nós vamos chamar isso aqui a nossa função de cálculo pneus e pastilhas. O que nós vamos fazer? Nós vamos criar aqui algumas situações para a gente manipular e fazer com que a nossa variável assuma alguns valores durante o curso do nosso script, ao longo do nosso script. Pneus, pastilhas, vamos aqui colocar 2 pontos. E aqui nós vamos colocar o seguinte, vamos colocar um print, vamos abrir e fechar parênteses, vamos interpolar nossa variável. Essa é a quantidade de pneus. E aí vamos colocar o seguinte, vamos colocar aqui a nossa variável pneus, vamos copiar isso daqui, vamos trocar apenas o nome aqui para essa é a quantidade de pastilhas, e aqui é a nossa variável. O que acontece aqui? Isso aqui será as nossas variáveis globais. O que é uma variável global? Uma variável, que vai assumir valores, e ela vai pertencer ao nosso script inteiro, A gente não vai usar ela de forma isolada, nós vamos estudar muito mais sobre isso lá na frente, mas por enquanto esse é o conceito inicial para a nossa aula, para esta aula. Então vamos colocar aqui as variáveis pneus e pastilhas são globais, beleza? Elas podem assumir qualquer valor durante a escrita aqui do nosso código em Python, certo? E aí vamos colocar um print aqui para quebrar a linha, para toda vez que houver uma interação nessas variáveis globais, ele vai imprimir isso aqui para a gente, certo? E aí nós vamos colocar aqui, esses são os valores totais. Muito bem, aí nós vamos colocar aqui, vamos colocar um print e vamos falar o seguinte. Para a gente fazer a nossa primeira manipulação, o que nós vamos fazer? Nós vamos invocar o nome da nossa função, certo? E nós vamos colocar aqui o seguinte. Aqui se insere os valores das variáveis globais. E aí nós vamos fazer o quê? Nós vamos chamar aqui a nossa função cálculo de pneu e pastilha, e nós vamos passar um valor para elas. Vamos colocar o seguinte, vamos colocar aqui para nós temos 50 pneus e nós temos 40 pastilhas, beleza? Então aqui, se a gente rodar esse script nosso agora, o que ele vai fazer? Ele vai passar por aqui e vai imprimir isso daqui e dizer o seguinte, olha, eu tenho 50 pneus e 40 pastilhas. E aí ele vai colocar aqui nos valores que nós interpolamos aqui. Muito bem. Vamos colocar um print aqui e nós vamos dizer o seguinte. Se nós quisermos fazer outra operação aqui, para que não assuma esses valores aqui da invocação aqui da nossa função, o que nós vamos fazer? Aqui temos novos valores para as variáveis. E aí o que nós vamos fazer? Nós vamos criar outras variáveis aqui e vamos invocar a nossa função e falar o seguinte, olha, a nova quantidade, QTD pneus,
nós vamos colocar aqui que vai ser 100. E nova, vou dar um enter aqui, apagar só pastilha. Pastilha vai ser 100 também. Muito bem. E aí, se nós rodarmos esse nosso script aqui, o que vai acontecer? Ele vai, pneus e pastilha não vai ter mais esses valores, vão assumir novos valores que nós vamos passar para eles. E aí, o que vai acontecer? Nós vamos chamar aqui a nossa função, certo? E nós vamos passar esses valores para a nossa função, que vai ser o seguinte: nova quantidade de pneus e nova quantidade de pastilhas. Perceba pelo seguinte, a função, reforçando aqui esse conceito, a função ela recebe dois argumentos. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos passando dois argumentos. Não importa se vai ser, se aqui eu colocar, por exemplo, eu quero colocar, por uma questão de lógica, né, e de escrita, a gente vai colocar o que está coerente com o nosso script. Mas se eu quiser colocar banana aqui no nome dessa variável, eu posso colocar. Mas por uma questão de coerência, né, e futuramente, possivelmente, se nós estivéssemos aqui com um código de algum sistema aberto e a gente tivesse que dar manutenção, é coerente, é lógico, segue, né, um padrão, nós colocarmos o nome de acordo com o contexto aqui do nosso script, do nosso programa, certo? E aí nós precisamos de dois argumentos. Quais são esses dois argumentos? Eles estão aqui. E aí elas vão assumir esses valores aqui. Dari, se eu quiser, por exemplo, colocar o nome da nova variável com outros valores, posso? Pode sim. Você pode colocar, por exemplo, o seguinte. Vamos colocar um print e dizer para ele que nós vamos fazer o seguinte. Aqui inserimos outros valores na função. Beleza? E aí nós vamos colocar o seguinte. Vamos dizer que o cálculo de pneus e pastilhas ele vai ser o seguinte. Ele vai ser 10 com mais 30, certo? E vírgula 60 com mais 30, beleza? Vai assumir esses valores. E por último, e não menos importante, né? Vamos colocar o seguinte, vamos dizer que aqui esse print ele vai receber aqui, ó. Ele vai dizer, aqui está o total de pneus e pastilhas. E aí nós vamos colocar o seguinte, vamos chamar a nossa função cálculo de pneus e pastilhas e nós vamos dizer que ele vai receber a nova quantidade de pastilhas, certo? Que aqui no caso é 100. Nós vamos somar ele com mais 100. E a nova quantidade de pneus com mais 200. Então aqui vai dar 200, né? 100 mais 100. E aqui vai dar 100 mais 200. Aqui o espaço aqui. Beleza? Vamos rodar então aqui. Eu vou subir o nosso console. E aí nós vamos colocar o seguinte. Python, aula 12, um tab. Vamos dar um Enter. Vamos fazer o seguinte. Nós vamos colocar um /n aqui. Que toda vez que ele fizer uma interação, que ele ficou tudo junto aqui. Eu acabei esquecendo. O escape /n. O que vai acontecer? Ele vai dar uma linha de quebra aqui. Entre cada bloco ali que ele inseriu, tá? Para ele não ficar junto ali, aquela tripona ali da string. Vamos dar 2 setinhas para cima, aula 12, e aqui ficou bem melhor, né, a escrita, né? Ficou aqui 1, 2, 3, ficaram 3, 1, 2, 3, 4, beleza? Vamos fazer a leitura aqui do nosso script para ver como é que ficou isso daqui. Olha só. Nós inserimos novos valores, que foi 50 e 40, e aí ele colocou aqui na nossa variável, que foi interpolada, os respectivos valores através da nossa função, 50 e 40. Depois nós invocamos a nossa função, e nós dissemos o seguinte, olha, a nova quantidade de pneus e de pastilha vai ser 100 para cada um. E ele colocou, inseriu e repetiu o bloco novamente. Depois a gente pegou e falou assim, não, agora eu quero o seguinte, eu quero que você coloque que o valor das variáveis vai assumir esses valores. 10 mais 30, 40. E 60 mais 30, 90. E por último aqui, nós colocamos que os valores totais
Aqui está a quantidade de pneus e pastilha. Aqui está o total de pneus e pastilha. Aí ele colocou o seguinte: o valor que ele assumiu dessa variável, que está aqui como 100, né? Está fixo, né? 100 mais 100, 200, e 100 mais 200, 300, certo? E assim fica que o nosso exercício, pode ter até ficado um pouco complexo aqui, né? A nossa interação aqui, a nossa escrita, mas é para mostrar para vocês como que a gente pode trabalhar com variáveis globais dentro de um script Python, e a gente pode manipular isso ao longo da nossa escrita de código. Nós vamos ver mais à frente que nós podemos isolar também variáveis dentro da nossa função, que a intenção também é mostrar como que funciona, né? Mas aqui está uma pitada do que está por vir aí nas nossas próximas aulas. Sendo assim, eu te aguardo e até as próximas aulas.